As previsões da Torre de Vigia se transformaram em piadas em nossos dias. Vamos observar. Um membro do corpo governante, Gary Slocks, ele, em um discurso, ele mostrou as previsões que foram feitas pela Torre de Vigia. Ele falou da previsão de Rússio para 1914, falou da previsão para 1918, falou da previsão para 1925 e falou também da previsão para 1975. Então ele diz no discurso, isso em 2014, né? Que estava fazendo 100 anos desde 1914. Aí no discurso ele diz que está fazendo 100 anos desde 1914. Será que alguma coisa vai acontecer? Aí ele diz, eu não estou afirmando, eu estou perguntando. Aí a assistência da gargalhada, né? Quer dizer, virou um motivo de piada. Então veja bem. Em 1919, os fiéis se juntaram novamente. De lá para cá, 100 anos se passaram. De 1919 a 2019, 100 anos. Será que alguma profecia vai se cumprir 100 anos depois de 1919? Isso é só uma pergunta. Não temos a resposta. E recentemente, um representante da Torre de Vigia, ele diz que quando foi para Betel, que telefonava para sua família, sua mãe costumava perguntar, meu filho, já disseram para vocês aí quando é que vai ser o Armagedon? Então veja bem, virou um motivo de piada. Por quê? Porque já foram marcadas tantas datas, né? Então ela queria saber se existe alguma data nova indicada pelo corpo governante. Quando eu comecei a servir em Betel, eu ligava para minha família e minha mãe sempre perguntava, já falaram para vocês qual é a data do Armagedon? É claro que ela estava brincando, mas a pergunta dela mostra algo que todos nós esperamos. O novo mundo que Jeová prometeu. E talvez você também tenha perguntado, até quando, Jeová? Ou você tenha dito, Jeová, eu estou cansado, não sei mais quanto tempo eu vou conseguir aguentar. Por favor, Jeová, quando o Senhor vai cumprir suas promessas de paz e alegria e acabar com todas as coisas ruins que acontecem hoje? Todos nos sentimos assim de vez em quando. Uma outra piada de um membro do corpo governante, Tony Mori, né? Ele falando sobre a destruição daqueles que não aceitarem fazer parte da organização de Jeová. Então ele pega uma caixa de fósforo e tira um palito. Aí ele risca esse palito e acende o palito. Depois ele assopra o palito. Aí a fumaça que sai do palito, ele diz, é assim que Jeová vai destruir com aqueles que não aceitam a verdade, ou seja, com os que não são da Torre de Vigia, com os que não são testemunho de Jeová. O versículo 20 diz, só para destacar esse ponto, mas os maus morrerão, os inimigos de Jeová desaparecerão como a beleza dos pastos. Agora note, eles desaparecerão como fumaça. Bem, eu achei que uma boa maneira de ajudar a gravar esse versículo em nossas mentes seria assim. Então foi isso que Jeová prometeu. Então veja, eles fazem piada de coisas sérias, né? E atualmente eles não marcam mais datas para o fim do mundo. Eles não marcam mais datas. Eles agora estão preocupados em aumentar o número de membros, né? E em construir mais salões do reino. Eu vi o que estava acontecendo no mundo e vocês me ajudaram a ligar os pontos.
A gente só quer ter certeza que você está concentrado na coisa certa. Às vezes, a gente pode se preocupar demais em quando o fim vai chegar. Mas eu tô sendo vigilante. Não foi isso que me ensinaram? É, isso é bom. Mas se o fim tá mesmo tão longe, pra que eu vou me esforçar tanto agora? Esse assunto deixa a gente preocupado mesmo. Lembro de uma fase da nossa vida que a gente ficou preocupado demais com quando o fim ia chegar e esquecemos por que servíamos a Jeová. Isso mexeu com o nosso zelo, nossa alegria e com o nosso modo de pensar. A gente não quer que isso aconteça com você. Olha o que devemos fazer. Visto que todas essas coisas serão dissolvidas dessa forma, pensem em que tipo de pessoas vocês devem ser. Devem ser pessoas de conduta santa e praticar atos de devoção a Deus. A gente não tem como saber quando o fim vai vir. Pode ser amanhã, ou pode demorar um pouco mais. O mais importante é o tipo de pessoa que vamos ser quando o fim chegar. Então, se concentre no seu amor por Jeová, na organização dele e no seu serviço a Jeová. Use a sua animação para servir a Jeová com zelo. Então veja bem, no passado, eles incentivavam as pessoas, principalmente os jovens, a não estudar na universidade. E também muitos deixavam bons empregos para se dedicar à obra de pregação. Então por que não tinha sentido a pessoa gastar muito tempo estudando? Porque o fim estava bem próximo. Então a pessoa ia gastar aquele tempo em estudos, já que o fim estava tão próximo. Então o certo seria pregar as boas novas do reino da Torre de Vigia. E também muitos foram influenciados a vender a própria casa. Venderam a própria casa para se dedicar à pregação. Outros venderam o comércio que tinham e se dedicaram à pregação. Agora, veja bem, essas pessoas que fizeram isso, elas hoje estão prejudicadas. Por quê? Porque quem não estudou, hoje, para conseguir um bom emprego, fica difícil. Porque quem não tem estudo hoje, não tem condição de conseguir um bom emprego. Então, aqueles que estudaram, que se formaram, que fizeram universidade, eles têm mais chance de ter uma vida melhor, ter um emprego bom, né? Ter um bom trabalho. Mas quem não estudou, a situação fica difícil. E o pior dessa organização é o ostracismo. Veja bem, quando alguém decide deixar de ser testemunho de Jeová, então a pessoa passa a ser ostracizada. Ou seja, os membros da própria família param de conversar com aquela pessoa, cortam os relacionamentos com aquela pessoa. Então a pessoa fica isolada. E o que isso tem causado? Tem causado separações, porque quando o casal, um sai, o outro fica, então geralmente aquele que fica termina acabando com o relacionamento. Então, por causa disso, existem muitos divórcios. E também quando um filho de maior sai da organização, e o pai e a mãe é da organização, geralmente
eles expulsam aquele filho de casa. Então veja, e muitos, às vezes, ainda não estão preparados para o trabalho, e aí, isolado no mundo, né, sem ter mais o apoio da família, então muitos entram em depressão, e muitos já chegaram a tirar a própria vida. Então veja o que essa organização tem causado na vida de muitas famílias. Então eu tenho até o vídeo que mostra eles atualmente, né, incentivando os jovens a se dedicar à pregação e a se dedicar a construções de salões do reino. Por que eles dão tanta ênfase, né, à construção de salão do reino? Porque essas construções, elas são feitas pelos irmãos, mas a propriedade passa a ser da torre de vigia. E a torre de vigia, ela, quando bem deseja, vende essas propriedades e fica com dinheiro. E isso tem acontecido hoje em muitos lugares, até mesmo salões de assembleia já foram vendidos e eles ficam com o dinheiro. Então aquele dinheiro vai para a sede e não volta. Então se os irmãos quiserem fazer outro salão, vão ter que começar do zero. Tem que comprar o terreno, comprar o material e fazer aquele salão novamente. E colocar no nome da torre de vigia. Então veja que essa organização, ela além de escravizar as pessoas, né, destruir famílias, ela ainda tem muito lucro financeiro. E muitos hoje estão abrindo os olhos para isso e estão saindo dessa organização. Muitos que pararam de estudar estão voltando a estudar, porque eles agora viram que perderam muito tempo seguindo a orientação da torre de vigia, enquanto na realidade as previsões que eles fizeram eram todas falhas, todas falsas. Então muitos voltaram a estudar e por causa de verem tantos erros, tantas mudanças, muitos estão saindo dessa organização. Porque na realidade essa organização já mudou de ensino mais de 300 vezes. Então como é que uma organização que se diz guiada por Deus, dirigida por Deus, faz tantas mudanças nos ensinos? Então não é guiada por Deus, porque se fosse guiada por Deus, não havia tantas mudanças. Porque Deus não muda. E a verdade de Deus é uma só. Essa que é a realidade. Então se você está começando a estudar com a Testemunho de Jeová, eu aconselho que você pesquise antes de entrar. Pesquise, veja quais foram os ensinos no passado e quais são os ensinos atuais. E veja que essa organização não merece crédito. E se você entrar nessa organização, você poderá, no momento que desejar sair, perder a família. Então esse é o conselho que eu dou para todos aqueles que estão entrando em contato com essa organização. É um alerta que eu estou dando, porque eu resolvi sair em 1993. E com minha saída, minha família foi desfeita. Então eu tenho 4 filhos. E esses 4 filhos ficou com a mãe. E hoje eles são adultos, né? E nenhum deles fala comigo. Então veja o que acontece com a família quando alguém deixa de sair, deixa de fazer parte dessa organização. Quando alguém resolve sair dessa organização. No meu caso, eu saí, com uns 3 meses depois, a família foi destruída. Hoje meus filhos são de maiores e não falam comigo. Então veja, destrói famílias essa seita. E eu estou dando o meu exemplo, mas se vocês pesquisarem, vocês vão descobrir muitas histórias que são semelhantes à minha ou até pior. Vocês podem ver no canal Fomos Testemunho de Jeová. Lá tem muitos relatos de pessoas que fizeram parte dessa organização e contam sua história. Então se você gostou desse vídeo, deixe seu like, compartilhe, se não é inscrito no canal, se inscreva. Que Deus abençoe a todos e até a próxima.